Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre algo que influencia profundamente as nossas vidas. Os relacionamentos são eles que moldam nosso caráter, nos ajudam a crescer, mas também podem nos desviar do caminho de Deus. Caso não tenhamos discernimento espiritual, a Bíblia nos ensina que devemos estar atentos, pois nem todos os relacionamentos são enviados por Deus, e o inimigo está sempre à espreita, tentando nos afastar da vontade divina. Em João 10:10, lemos: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a realidade com a qual lidamos todos os dias. O mal está sempre buscando maneiras de enfraquecer nossa fé, enquanto Deus deseja que tenhamos uma vida plena e abundante em sua presença. O próprio Jesus nos advertiu sobre as ciladas do inimigo, e o apóstolo Paulo em Efésios 6:12 nos lembra: nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando falamos de relacionamentos, é fundamental que façamos uma reflexão. Quem está ao nosso lado? Qual é a intenção da pessoa que se aproxima de nós? Esse é o primeiro passo para a vigilância espiritual, que nos ajuda a discernir se a pessoa que aparece em nossa vida está realmente sendo enviada por Deus, ou se é uma tentativa do inimigo para desviar o nosso propósito. A proposta deste vídeo é justamente essa: ajudar você a identificar 7 sinais de que um homem pode ser enviado pelo diabo. Não se trata de viver com medo ou desconfiança, mas sim de desenvolver uma visão espiritual aguçada para que possamos proteger nossa fé e nosso propósito. Deus nos dá o discernimento necessário para saber como lidar com as situações que surgem em nossas vidas. Quando estamos mais próximos dele, somos mais capazes de perceber o que vem de sua vontade e o que não vem. Neste vídeo, não estamos falando de suspeitar de todos ao nosso redor, mas de buscar com humildade o auxílio de Deus, para que possamos discernir e agir corretamente. Ao longo de nossa jornada, é preciso sempre perguntar: essa relação me aproxima de Deus ou me afasta dele? Antes de começarmos a explorar os sinais, peço que você se abra para o poder da oração. Se este vídeo tocou seu coração, clique no like e nos comentários escreva: proteja-me. Espírito Santo, para receber proteção divina, vamos agora começar a nossa reflexão. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro sinal de que uma pessoa pode ter sido enviada pelo inimigo é quando há uma obsessão insalubre dentro do relacionamento. A obsessão é um comportamento que visa controlar e pressionar o outro sem respeito pelo tempo, espaço ou liberdade. Relacionamentos, sejam eles românticos ou de amizade, devem crescer de forma natural, respeitando os ritmos e o tempo de cada pessoa. Quando alguém se aproxima de nós com pressa, forçando uma conexão, isso é um sinal de alerta. A Bíblia nos ensina que Deus não trabalha com pressa, Ele age no seu tempo, com paciência, e é isso que devemos buscar em nossas relações. Em 1 Coríntios 14:33, Paulo nos lembra que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E quando há paz, a liberdade, a verdadeira paz em um relacionamento vem quando ambos têm espaço para crescer
aprender e se respeitar se alguém tenta forçar uma ligação ou empurrar você para uma decisão rápida, sem dar tempo para refletir ou orar. Isso é um comportamento manipulado, não genuíno. Padre Reginaldo Manzotti, em sua obra A Grande Divórcio, reflete sobre a diferença entre aqueles que buscam a vontade de Deus e aqueles que priorizam sua própria vontade. Ele escreve: há apenas dois tipos de pessoas no fim: as que dizem a Deus, tua vontade seja feita, e aquelas a quem Deus diz, tua vontade seja feita, quando alguém tenta controlar o seu tempo, suas decisões ou até mesmo seus sentimentos. Isso é uma clara manifestação da primeira categoria. Uma pessoa que não está em sintonia com a vontade de Deus. Quando você perceber que um relacionamento está sendo forçado, ou quando alguém tenta manipular você emocionalmente ou psicologicamente, isso é um sinal de que o inimigo está agindo para desestabilizar sua paz. A urgência e a pressão são ferramentas que Satanás usa para nos afastar da calma e da orientação do Espírito Santo. 2, em sua infinita sabedoria, nos chama para agir com paciência, para esperar o tempo certo. Em Eclesiastés 3:11, lemos: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Portanto, irmãos, se você está num relacionamento onde sente que está sendo pressionado ou manipulado, pare um momento para refletir. O Espírito Santo nos guia a tomar decisões com discernimento e sabedoria. E, muitas vezes, o primeiro passo para encontrar a paz é se afastar de relações que não respeitam os tempos de Deus. Quando houver confusão ou sensação de descontrole, busque orientação em Deus e peça discernimento. Deus quer que vivamos em paz. E relacionamentos que nos afastam dessa paz não são enviados por Ele. Um relacionamento saudável é um reflexo do amor de Deus. E o amor de Deus é paciente, gentil e, acima de tudo, respeita o livre-arbítrio do outro. Apressar-se, forçar ou manipular não faz parte da vontade de Deus para nossas vidas. A paciência e o respeito mútuo são as bases de qualquer relacionamento que seja verdadeiramente de Deus. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu como o brilho das coisas pode cegar? Em muitos relacionamentos, a aproximação acontece por presentes, favores, promessas. E um discurso que parece protetor, mas, no fundo, a estratégia é antiga. Oferecer o que os olhos desejam para sequestrar o coração. O inimigo sempre tentou nos distrair por meio do que é passageiro. Foi assim no deserto, quando Jesus foi tentado com todos os reinos do mundo e a sua glória. CF, Mateus 4. Badalchã, Rodje. Talvez não se fale em reinos, mas em status, viagans, experiências, Pix, cartões, mimos e facilidades que enredam lentamente o coração. Há uma diferença enorme entre a generosidade evangélica e a manipulação por bens. A verdadeira caridade se dá sem cobranças, sem nota fiscal emocional, sem transformar a pessoa em devedora. Já a manipulação material funciona como uma coleira invisível. Os presentes vêm acompanhados de expectativas, chantagens sutis e uma conta a ser paga com a sua atenção, a sua pureza, o seu tempo, a sua obediência, all present, por si
não é o problema. O problema é a intenção e o efeito que aquilo começa a produzir na sua liberdade interior. C. Depois de receber, você se sente preso, intimidado, devendo algo que fere sua consciência. Não houve caridade, houve comércio de afetos. Nosso Senhor nos alerta: não ajunteis tesouros na terra, pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. MT 6, 19 到21, quando alguém tenta fixar o seu tesouro em objetos, viagens, luxo ou facilidades, desloca também o centro do coração. E São Paulo adverte: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. MT 6. Chan, perceba, não é o dinheiro, mas o amor desordenado a ele. Esse desordem aparece quando os bens são usados como instrumento para comprar consciências e ditar condutas. É por isso que relações fundadas em vantagens materiais acabam minando a dignidade e a retidão, trocando o evangelho pela conveniência. Na prática, a manipulação material pode se apresentar assim: eu te dei isso, então você me deve aquilo. Eu pago, mas você faz do meu jeito. Se você não aceitar, é porque não confia em mim. O tom pode vir com doçura, com risos, com aquele ar de estou cuidando de você, mas no fim, você se sente menor, coagido, constrangida, com receio de dizer não. O diabo raramente chega de chifre. Ele prefere laços de seda, papéis de presente e jantares caros. Ele sabe que, quando a dependência cresce, a coragem diminui. E onde a coragem diminui, a verdade vai sendo calada, gota a gota. Padre Reginaldo Manzotti observou: som argutia, que a prosperidade se infiltra no coração sem ser notada. A pessoa imagina que está encontrando o seu lugar no mundo, enquanto é o mundo que vai tomando lugar dentro dela. É assim que a sedução funciona: silenciosa, polida, educada, porém eficiente ao pouco. O critério deixa de ser o evangelho e passa a ser a vantagem. O que antes era discernido à luz da fé, agora é decidido pelo medo de perder privilégios. E quando o medo governa, o amor se torna uma relação que te faz calcular tudo o que dizer, como agir, quando rezar para não perder benefícios. Já deixou de ser espaço de liberdade. Por isso, avalie com serenidade. Os presentes que você recebe aprofundam a sua liberdade ou a reduzem. Depois deles, você se sente mais inteiro, mais devota, mais transparente diante de Deus, ou mais dividida, culpado. Calculista, os sinais são claros quando olhamos honestamente: paz ou ansiedade, leveza ou peso, gratidão simples ou obrigação sufocante. O Espírito Santo sopra pela via da paz, não da dívida emocional. Deus conduz por convicção, o inimigo por coação. Onde o Espírito age, brota alegria humilde. Onde a manipulação reina, instala-se o medo. A sabedoria bíblica é direta: não te fatigues para enriqueceres, porventura farás asas às riquezas. C.F. Prado, PR 23. Sida Wu. Riquezas voam, vínculos espirituais. Não, Deus quer alianças, não algemas. Por isso, um homem de Deus não tentará comprar seu coração. Ele o conquistará pela fidelidade, pelo respeito aos seus limites,
pela coerência entre o que crê e o que vive, Ele te encorajará a crescer em oração, a frequentar os sacramentos, a colocar Jesus no centro. A generosidade que exige complacência com o pecado não é amor, é armadilha. Talvez você já tenha experimentado isso no começo, mimos e promessas. Depois, comentários que diminuem a sua fé. Você é exagerada, não precisa rezar tanto. Isso de pureza é coisa antiga. É um roteiro conhecido. O objetivo é deslocar a sua referência do altar para a vitrine, da palavra para a propaganda, do confessor para o consultor de lifestyle. Quando perceber esse script, acenda a luz do discernimento. Quem está escrevendo a sua história, o Deus vivo ou a ansiedade de pertencer a um cenário? Não se trata de demonizar os bens, mas de recolocar luz no seu lugar. O cristão agradece o que tem, mas não se confunde com o que possui. Sabe dar e sabe receber e, sobretudo, sabe dizer não quando o dom vem com correntes. Dizer não é um ato de adoração, porque proclama: meu coração é de Cristo, não de coisas. Quem te ama de verdade vai respeitar o seu não, celebrar seus valores e proteger a sua caminhada de santidade. Quem for de mentira desaparece. Quando percebe que não pode te comprar, a verdade liberta, a chantagem escraviza. Aqui entra um passo concreto, próprio de quem quer viver com clareza. Estabeleça limites, combine desde cedo o que você aceita e o que não aceita. Se for presente, que seja sem condição. Se for convite, que respeite seus horários de oração, seu compromisso com a missa, sua integridade. Se houver quelque sombra de chantage, recue. Uma pausa em Deus vale mais do que um salto no escuro. E lembre-se, a providência divina não precisa do patrocínio de ninguém. Deus cuida de você sem te escravizar e abre portas onde parecia não haver saída. Faça também um exame do coração. Há em você um vazio que tenta ser preenchido com coisas. Feridas antigas podem nos tornar vulneráveis à sedução material. Apresente-as ao Senhor. Procure a confissão, a direção espiritual, uma amizade madura na fé. Quando curamos a raiz, a árvore não se inclina com o primeiro vento. Peça a graça da simplicidade. O coração simples é livre. E quem é livre não negocia a própria alma por um brinde. Quem encontrou tesouro no campo sabe vender tudo para adquiri-lo. CF. Mount 13. CXC. Por fim, reze comigo. Senhor Jesus, dá-me um coração pobre de ambições e rico de Ti. Liberta-me de toda dependência que enfraquece a minha fé. Ensina-me a reconhecer o amor verdadeiro e a recusar todo o presente que aprisiona. Que o Teu Espírito Santo me conduza na paz, para que eu não troque a minha herança por um prato de aparência. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: meu tesouro é Cristo. E caminhemos juntos. Onde está o nosso tesouro? Ali estará o nosso coração. Que seja sempre Jesus. Meu irmão, minha irmã, um dos sinais mais claros de que um homem não foi enviado por Deus é a incapacidade ou a recusa de assumir compromisso. Não falo de perfeição, porque ninguém é perfeito. Falo de maturidade espiritual e moral para dizer sim ao que é de Deus e não ao que é passageiro. Compromisso é a linguagem da aliança. E Deus se revela por alianças. Com Noé, com Abraão, .com Israel. E no ápice, em Jesus Cristo.
cuja cruz selou a nova e eterna aliança, quando um homem foge de compromissos justos, ele está, na prática, se esquivando do estilo de Deus, que é fidelidade. A cultura atual vende a ideia de deixar portas abertas, não rotular, ber no quedar. Essa aparente liberdade costuma esconder medo, egoísmo ou feridas não tratadas. Deus não trabalha com ambiguidade crônica. Ele educa o coração para a clareza. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Compromissos não sufocam a liberdade, dão-lhe direção. É pela rota do compromisso que a caridade se torna concreta. Comparecer, sustentar, servir, perdoar, deixar. Uma relação que nunca amadurece em decisões, vai aos poucos, transformando o amor em um ensaio geral infinito, sem estreia. Observe os sinais. Ele evita conversa sobre o futuro. Ri quando você fala de sacramentos, casamento, projeto de família. Troca todo o compromisso por vamos ver. Vive prometendo e adiando. Muda de assunto quando se fala de conversão, missa, direção espiritual. Trata tudo como pesado quando o assunto é responsabilidade. Isso não é temperamento, é projeto de vida. E quem tem projeto de si mesmo como centro, dificilmente terá espaço para o projeto de Deus. O coração indeciso, diz a sabedoria bíblica, é instável em todos os caminhos. Por isso, oscila, promete sem cumprir, se esquiva quando a verdade pede escolhas. Também é revelador como ele lida com as pequenas responsabilidades. Pontualidade, palavra dada, cuidado com parentes, respeito por limites, zelo pelo trabalho. Quem não honra o pouco, dificilmente honrará o muito. Um homem de Deus pode ter limitações, mas ele assume processos, busca cura, pede conselho, enfrenta medos, aprende a amar sem atalhos. Já o eterno adolescente mascara a fuga com ironias ou com charme, dá presentes para cobrir ausências, promete mundos para escapar de passos simples. O Evangelho nos ensina que o amor verdadeiro é fecundo, não se reduz às sensações, gera vida, constrói casa, tece pertença. A família, a luz da fé, não é apenas uma opção entre tantas, é vocação para muitos e sinal público de uma aliança. É claro que há tempos e histórias, ninguém deve ser forçado, mas fugir sistematicamente do discernimento, rezar, buscar conselho, planejar, revela contradição com a vontade de Deus. Deus conduz pela verdade e a verdade pede escolhas. Há ainda um ponto delicado. Alguns usam linguagem religiosa para legitimar a fuga. Dizem, Deus ainda não falou, mas nunca rezam de verdade. Estou esperando um sinal, mas evitam qualquer passo concreto. Vamos deixar nas mãos de Deus, mas fogem de diálogo sincero. A fé não é álibi para a omissão. Quemamá se define, quem teme perder vantagens, eterniza a dúvida, e dúvida eternizada vira cárcere para ambos. Você perde tempo, ele perde vida. E Deus perde espaço no meio de vocês. Como discernir? Pergunte-se, esta relação me torna mais fiel a Deus? Cresço em virtudes, paciência, castidade, generosidade, constância, ou vivo em ciclos de promessa e frustração, e meu coração se torna cínico? Depois de estar com Ele,
a oração fica mais difícil. A missa vira peso, as metas santas desbotam. Se sim, há um diagnóstico. O não compromisso dele está puxando o seu coração para longe da aliança. O amor de Deus opera a paz. Mesmo quando exige renúncias, já a fuga de responsabilidade sempre semeia inquietação, justificativas e atrasos. Passos concretos ajudam. Primeiro, estabeleça um horizonte em Deus. Qual é a sua vocação? Quais são os passos coerentes com ela nos próximos meses? Segundo, comunique com caridade e firmeza. Explique que relacionamentos saudáveis pedem etapas, conhecimento mútuo, direção espiritual, metas comuns, prazos razoáveis. Terceiro, observe respostas. Quem te ama agradecerá clareza. Quem te usa acusará controle e drama. Quarto, cercar-se de bons conselheiros. Um padre, um casal maduro, amigos de fé. Discernimento é comunitário. O Espírito Santo fala também pelos que te amam em Deus. Se for da vontade de Deus, o compromisso florescerá com sinais objetivos. Palavra confiável, atitudes coerentes, decisões que custam algo, mas que libertam se não florescer. Não insista em manter vivo o que é estéril. A poda dói, porém prepara a árvore para frutos verdadeiros. Melhor uma solidão luminosa do que uma companhia que te escurece. A esperança cristã não é ilusão romântica, é a certeza de que Deus tem um tempo oportuno para toda semente. E Ele não te pedirá que vendes a dignidade para merecer o que já é dom. Amor que se doa, não que te condiciona. Talvez você diga, tenho medo de exigir e perder. Lembre-se, o que você perde por causa da verdade nunca foi seu, era miragem. O que vem de Deus suporta a luz. O que vem da fuga só vive na penumbra. A coragem de pedir compromisso protege o seu coração e purifica as intenções do outro. É uma obra de misericórdia consigo mesma. Deus te deu um coração capaz de alianças. Não o entregue a relações que te mantêm sempre quase. Convido você a 1 minuto de oração. Senhor Jesus, livra-me do medo que me apega ao que não é teu. Cura as feridas que me fazem aceitar migalhas. Ensina-me a amar com maturidade, a pedir o que é justo, a esperar no teu tempo. Que eu não confunda carência com vocação, desejo com chamado. Confirma meus passos na verdade. Amém. Se essa oração dialoga com a sua história, escreva, eu escolho a aliança e entregue ao Espírito Santo o poder de ordenar seus afetos no fim. Compromisso não é prisão, é trilho. Nele, o amor aprende a chegar fora dele. O amor se perde em voltas. Que o Senhor nos dê homens e mulheres de palavra para que nossas casas sejam pequenos santuários onde Ele habita e não salas de espera onde a vida passa. Que medo de caminhar, que medo de si mesmo. Circulará sempre e você foi criada, foi criado para chegar. Meu irmão, minha irmã, há um critério simples e luminoso para discernir a origem de qualquer relacionamento. Depois de estar com essa pessoa, eu fico mais perto ou mais longe de Deus? Se a resposta sincera for mais longe, atenda imediatamente o sinal de alerta. O coração humano foi criado para a comunhão com o Senhor. Quando um vínculo começa a secar a oração, a missa dominical vira peso. A confissão é adiada, a adoração ao Santíssimo perde espaço e a palavra de Deus fica fechada na estante. Algo
está em desalinho. Não é apenas falta de tempo, é um deslocamento do centro, e onde Cristo deixa de ser o centro, a alma começa a perder o rumo. A Sagrada Escritura nos recorda: acaso não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Cor 6, relações que conduzem à impureza, à mentira, ao relativismo moral, ferem o templo. São Paulo também exorta: fugir da imoralidade. 1 Cor 6, Shubá. Quando um homem, com palavras suaves ou com seduções persistentes, te afasta da castidade, te empurra para limites que ferem a consciência, te chama de antiga por querer pureza e coerência. Não é amor que está guiando a história, é desordem. O inimigo trabalha assim, não aparece de forma grosseira, prefere a ladeira suave, a normalização gradual do que antes te escandalizava. Padre Reginaldo Manzotti descreveu com precisão: a rota mais segura para o inferno é a do pequeno desvio diário, quase imperceptível, até que a alma se acostume com a sombra. Perceba alguns sintomas espirituais do afastamento. Você passa a negociar princípios, só desta vez, a justificar faltas, Deus entende, a evitar pessoas e lugares que te alimentavam, grupo de oração, direção espiritual, terço em família, e nasce dentro um cansaço estranho para as coisas de Deus, enquanto sobra energia para tudo o que te dispersa. Onde antes havia frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si. Gálatas 5, 22 até 23, agora aparecem impaciência, irritação, duplicidade, blefs. O inimigo não quer apenas que você peque, ele quer reprogramar seus afetos para que o certo te pareça careta e o torto te pareça libertador. Mas há esperança sempre. O afastamento não é sentença, é diagnóstico. Deus não nos mostra a ferida para humilhar, e sim para curar. Comece reconhecendo com humildade: Senhor, eu me deixei puxar para longe, essa verdade já é meio caminho da volta. Depois, dê passos concretos e objetivos. Retome a oração diária, mesmo breve, mas fiel. 5 a 10 minutos de silêncio, uma leitura do Evangelho do dia, um Salmo 50 e um é um clássico de retorno. A alma volta pelo ouvido da palavra, confissão sacramental. Não adie, diga tudo com simplicidade. A graça restaura a amizade com Deus e corta laços que te prendiam. Eucaristia e adoração. O coração que se ajoelha volta a pulsar no compasso de Cristo. Sepulder. Marque um tempo semanal diante do Santíssimo. Direção espiritual. Um sacerdote, um conselheiro maduro na fé, ajuda a nomear mecanismos por limites, organizar passos, higiene afetiva, reveja conteúdos, músicas, readers, lugares e pessoas que alimentam a queda. Quem te aproxima de Deus fica, quem te afasta. Distância-se. Mas ele vai dizer que estou radical. O Evangelho é radical no amor e, na verdade, aproximar-se de Deus exigirá podas, e podas doem, mas preparam frutos. A tristeza, segundo Deus, produz conversão. CF 2 Cor 7, sure. Não desespero, é uma dor que limpa, não que condena. Faça o teste dos frutos.
depois de uma semana com esses passos, a paz aumenta, a consciência respira, a vontade de rezar volta. Se sim, você está no caminho. Há uma armadilha espiritual muito comum. Culpa paralisante. O tentador empurra para longe. E quando você cai, ele passa a acusar. Viu? Você não presta. Fique aí mesmo. Rejeite essa voz. O Pai te quer de voltar. Agora, aproximai-vos de Deus. E Ele se aproximará de vós. Tegima 4. A misericórdia de Deus não é um vale-tudo. É uma mão estendida para quem decide levantar e levantar. Aqui inclui reconfigurar o relacionamento que te afasta. Talvez pausar, talvez redefinir limite claro. Talvez antes error. Não há santidade possível onde a verdade não consegue entrar. Sinais de que a relação precisa de freio ou fim. Você mente para manter o vínculo, fala que fui à missa, mas minimiza o que é grave, todo mundo faz. Sente vergonha de manifestar a fé diante dele. Perdeu a liberdade de dizer não. Vive um zigue-zague espiritual. Avanço com Deus sozinho, retrocedo quando nos vemos. Amigos de fé e família percebem e te alertam. Escute-os. Exortai-vos cada dia. HB 3. Chassan. E se ele disser que me ama e vai mudar, amor que te arranca de Deus não é amor. Mudanças verdadeiras têm sinais, conversão real, passos consistentes, confissão, acompanhamento, respeito aos seus limites, tempo e perseverança. Até lá, proteja o seu coração, não transforme esperança em desculpa para permanecer onde sua alma morre de sede. Talvez você sinta medo da solidão. Lembre-se, pior do que estar só é estar mal acompanhado. E longe de Deus, a solidão oferecida a Cristo se converte em comunhão. Ele te cerca de irmãos, abre caminhos, cura feridas antigas que te tornavam vulnerável. Muitas vezes, o afastamento de Deus começa porque uma carência grita. Leve essa carência ao Senhor na intimidade com Ele. A fome do coração encontra alimento que presente nenhum oferece. Faça agora, se puder, um pequeno exame de consciência. Como estava minha vida espiritual antes deste relacionamento? E agora, estou mais fiel aos sacramentos ou mais relaxado? Sinto-me livre para testemunhar Jesus? O que preciso podar para voltar ao primeiro amor? E rezemos. Senhor Jesus, reconheço que me afastei, lava-me com teu sangue, reacende em mim o desejo da tua presença, dá-me coragem para pôr limites, sabedoria para decidir, firmeza para permanecer no bem. Que teu Espírito Santo quebre toda a cadeia de dependência e me devolva a alegria da salvação. Maria, Mãe da Igreja, ensina-me a dizer, faça-se ao plano de Deus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários. Quero voltar. Senhor, partilhe também com alguém que precisa deste alerta. Deus não te acusa, Deus te chama de volta. Onde Ele chama, Ele sustenta. Meu irmão, minha irmã, um dos sinais mais contundentes de que um homem não vem de Deus é quando, perto dele, ressurgem velhos hábitos e pecados que você já tinha vencido com a graça. Você percebe? Aquilo que estava cicatrizando volta a sangrar. Aquilo que você entregou no confessionário começa a bater a porta outra vez. A palavra é clara. Cada um é tentado quando atraído e seduzido por sua própria concupiscência. Depois, a concupiscência, tendo concebido,
dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. TG1. 14 到15. O inimigo conhece suas antigas brechas e tenta reativá-las por meio de pessoas, ambientes e discursos sedutores. O roteiro costuma ser sutil. Primeiro, vem as pequenas concessões. Só hoje, ninguém precisa saber. Depois, as releituras do Evangelho que relativizam a verdade. Isso é coisa de outra época. O importante é amar à sua maneira. Por fim, a normalização do que antes te feria. Lugares que você jurou evitar, conteúdos que você tinha excluído, práticas que feriam sua consciência, tudo volta ao feed da sua vida. Padre Reginaldo Manzotti descreveu esse deslizamento como a ladeira macia. Não há placas, não há curvas bruscas. Apenas um escorregar constante, até que a luz pareça incômoda e a sombra familiar. Veja alguns sinais práticos desse retorno aos pecados antigos. Desconfiguração do tempo. A oração encolhe, a missa atrasa, o terço vira. Depois eu rezo. Romantização do passado. Você começa a se lembrar do quanto era legal aquele estilo de vida que te adoecia. Rede de gatilhos, músicas, tonserie, perfis e rodas de amizade que reacendem desejos desordenados, reaparecem por acaso, linguagem justificadora. Aquilo que era pecado vira exceção, o que era limite santo vira drama, queda de fronteiras, toques, conversas e encontros atravessam limites que você tinha consagrado a Deus. Mas atenção, a queda não define quem você é. Ela apenas revela onde ainda precisa de cura e vigilância. São Paulo grita esperança. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. RM5, Archa. Por isso, não se prenda à culpa paralisante. Deixe o Espírito Santo te levar à metanoia, à mudança concreta de mente, rotas e escolhas, que passos dar. Então, quando um relacionamento te arrasta para o passado que Deus já estava redimindo, nomeie a verdade sem eufemismos, diga a si mesmo, diante de Deus. Isto é pecado, isto me afasta de Cristo. A luz da verdade desarma a sedução. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Joito Sangiar. Enquanto você usar vernizes exagero, tensão do momento, ninguém é de ferro, continuará refém. 2. Reative as barreiras de santidade. Limite horário e contexto de mensagens. Evite madrugada e ambiências propícias à queda. Mantenha encontros em lugares públicos. Estabeleça toques e proximidades coerentes com a castidade. Não deis lugar ao diabo. F4. 27 é também gestão de contexto. 3. Confissão frequente e direção espiritual. A graça sacramental quebra ciclos, restaura a paz e dá força para resistir. Confesse logo. Não deixe que a poeira das desculpas cubra a alma. Procure um sacerdote dividido por diretor que te ajude a traçar plano, metas, frequência, critério. 4. Quebra de gatilhos digitais. Desinstale apps. Silencia ou bloqueie perfis. Limpe histórico. Mude rotinas de navegação. A pureza não floresce em terreno regado por tentações. Configure o celular como cúmplice da graça, não da queda. 5. Rede de responsabilidade. Escolha uma amiga dividido por um amigo de fé para prestar contas semanalmente.
como foi a pureza, a oração, os encontros, prestação de contas, mata a clandestinidade, onde o pecado prolifera. 6. Reordenar afetos com adoração e serviço. A alma vazia procura anestesia. A alma preenchida pelo Senhor encontra sentido. Adoração ao Santíssimo. Lectio Divina. Serviço concreto a quem sofre. Tudo isso recalibra o coração para o amor oblativo, não compulsivo. 7. Redefina o relacionamento ou encerre. Se, apesar dos limites, ele insiste em te conduzir ao precipício, a caridade pede distância. Amor que negocia a tua alma não é amor. Encerrar não é odiar. É amar a Deus acima de tudo e também amar a si com a verdade que salva. Talvez você se pergunte, mas ele jura que vai mudar. Não deveria eu ter paciência? Paciência cristã não é conivência. Mudança verdadeira deixa rastro. Confissão, passos objetivos, respeito aos teus limites, tempo e perseverança. Palavras sem obras são vento. Pelos frutos os conhecereis. Mateus 7. Shaliu. Há ainda o engano do afeto compensação. Depois da queda, o outro cobre de carinho, presentes e promessas, e você confunde alívio com conversão. Não se deixe hipnotizar pelo pós-queda doce. Conversão se prova antes, nos limites aceitos, não depois, nas flores oferecidas. Guarde uma estratégia de 24 horas para urgências. Ligue para seu amigo de prestação de contas. Saia fisicamente do ambiente de gatilho, vá caminhar. Mude de cômodo. Entre na igreja mais próxima. Reze em voz alta o Salmo 50 e um Miserere e a Ave Maria. Anote o que sentiu, o que disparou o desejo e qual mentira você acreditou. Eu preciso disso para me sentir amado. Substitua a mentira por verdade bíblica. LL 23, RM 8, Cor 6. E para o coração que teme perder essa pessoa, se você endurecer os limites, o que você perde por causa da verdade nunca foi bênção. Deus não te dará um Isaque por meio de atalhos de Ismael, CF. GN 16:21. Promessas genuínas não exigem que você traia a própria consciência. Façamos agora uma oração de libertação do passado. Senhor Jesus, eu te entrego toda lembrança, hábito e laço que me puxa de volta ao que tu já redimiste. Renuncio às mentiras que me seduzem e proclamo que meu corpo e minha história pertencem a ti. Espírito Santo, fortalece minhas fronteiras. Dá-me santo temor de Deus e alegria na obediência. Maria, Mãe Puríssima, cobre-me com teu manto. São José, Castíssimo, ensina-me o amor responsável. Amém. Ore. Se esta palavra encontrou você, escreva nos comentários. Não volto ao Egito. Faça da sua timeline um território de aliança, não de recaída. Cristo já abriu o Mar Vermelho. Caminhe entre o passado que te prende e o futuro que Deus sonha. Escolha hoje a liberdade. Meu irmão, minha irmã, um dos sinais mais perigosos porque é sedutor e confunde a aparência religiosa. Trata-se daquele homem que fala de Deus com fluência, cita versículos, compartilha pregações, talvez até sirva em algum ministério, mas na hora da verdade, os frutos não confirmam as palavras. Jesus foi contundente. Guardai-vos dos falsos profetas. Vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro
são lobos vorazes, pelos seus frutos os conhecereis. MT 7:15-16. A lógica do Evangelho é simples e implacável. O fruto revela a raiz onde há incoerência crônica, há alerta espiritual. Note como a fachada religiosa opera. Primeiro, vem o vocabulário certo, glória a Deus, em nome de Jesus. Deus sabe, vamos orar. Depois, vem a cortina de fumaça. Ele expõe teorias, doutrinas, debates, tudo para que você não olhe para o essencial. Como ele trata as pessoas, como lida com a verdade quando ninguém vê, como reage quando contrariado, frustrado, esquecido. Palavras podem ser decoradas, virtudes precisam ser cultivadas. São Paulo descreve a fraude espiritual. Tem aparência de piedade, mas negam o seu poder. 2 TM 3. É a fé que fala alto no domingo e silencia na segunda-feira, diante da chance de lucrar com a injustiça, flertar com a impureza, mentir para levar vantagem. Quais são os testes simples para diferenciar a aparência de autenticidade? Verdade e transparência. Ou même que est de Deus assume erro, pede perdão. Corri rumos, ou de fachada se justifica sempre. Terceiriza a culpa. Remodela fatos para salvar a própria imagem. Se dissermos que temos comunhão com Deus, mas andarmos nas trevas, mentimos uno de uno. Liu, coerência nos pequenos, ele honra horários, cumpre o que promete, trata bem quem não pode retribuir. Pequenas fidelidades anunciam grandes fidelidades. Jesus nos formou assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. CF, LC 16. E Sir, frutos do Espírito versus obras da carne, Gálatas 8, 22 até 23, dá um raio-x. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si. O religioso de palco costuma entregar o inverso: ciúmes, explosões, duplicidade, sensualidade, manipulação, a distância e ele parece luz. De perto, pisca. Tratamento dos limites. Quando você estabelece fronteiras, castidade, horários, oração, missa, o homem de Deus respeita e protege. Ou de fachada ridiculariza, relativiza, ou tenta negociar sua consciência. Você é muito radical. Isso é coisa de outra época. Caridade concreta. O amor cristão desce da boca às mãos. Não é discurso. É serviço. Ele serve ou só se serve? Procura os sacramentos por convicção ou por capricho de imagem? O Senhor denunciou a hipocrisia religiosa. CF MT 23. Rezar para ser visto, dar esmola para ser aplaudido, jejuar para ser admirado. O problema não é rezar, jejuar. Dar esmola, ao contrário, são obras santas, mas fazer tudo para si mesmo. O homem de fachada usa a fé como verniz para manter controle, seduzir pessoas piedosas, conquistar confiança e, depois, instalar concessões. Você confia em mim? Não confia? Deus conhece nosso coração. A máscara cai. Quando a verdade exige renúncia, aí aparece a fúria. O deboche, o sumiço. Como discernir sem se tornar paranoico? Volte à régua segura de Jesus. Pelos frutos, não corra atrás de grandes sinais.
Observe as constâncias. Como ele fala dos ausentes, como reage à correção, como administra dinheiro, como trata a própria família, como lida com o desejo. O santo erra e volta. O hipócrita ensina a estrada enquanto caminha na contramão. O santo se constrange com o mal. O hipócrita encontra justificativa bíblica para mantê-lo. E o que fazer se você já percebeu a fachada? Saia da névoa com perguntas objetivas. Quais passos concretos você está dando para crescer na fé? Você está em direção espiritual? Frequenta confissão e Eucaristia? Como vamos viver a castidade? Quais limites pactuamos? Respostas genéricas. Vou ver. Quando der. Não complica, desmascaram a casca. E fé, madurar, virá, agendar. 2. Traga a relação para a luz da comunidade. Apresente o vínculo a pessoas de fé. Um padre, um casal maduro, amigos que amam a verdade. Lobo teme a luz. O homem de Deus agradece irmãos por perto. 3. Troque palco por processo. Proponha passos simples. Oração semanal, juntos, sem intimidades ambíguas. Obras de misericórdia. Estudo bíblico. Participação fiel na missa. Quem quer Deus topa processo. Quem quer palco foge. 4. Observe a reação à palavra não. A fachada sofre alergia de limites. Respeito e paciência confirmam a autenticidade. Chantagem e sumiço revelam utilitarismo. 5. Proteja o coração sem rancor, se for preciso. Interrompa. Encerrar não é julgar a alma do outro, é guardar a sua. Quem busca o Senhor, o encontra safe. Júnior, 29. Chosan, Deus não depende de duplicidades para conduzir sua história. Talvez você se pergunte, e se eu estiver sendo dura demais? Lembre-se, Jesus não pediu ingenuidade, pediu prudência. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Melatá 10. Shalil, prudência não é desconfiança doentia, é amor à verdade. O coração cristão não caça erros, mas confere frutos. A mesma mão que se abre para amar, sabe recolher-se quando o vínculo fere a eternidade. Uma palavra de cura para quem foi ferido por fachada religiosa. Deus vê as lágrimas que você derramou no travesseiro, a culpa que não era sua, a confusão que te roubou a paz. O Pai colhe tudo. Ele não se parece com os que usaram o seu nome para te manipular. Nele não há sombra de engano. Volte ao coração de Jesus. Ele é manso e humilde. CF. Mary Levin. Archidjo. A mansidão dele curará sua desconfiança. A humildade dele reensinará a confiar com critério. Façamos, então, uma oração. Senhor Jesus, livra-me das seduções da aparência, dá-me olhos para ver frutos, coragem para dizer a verdade e humildade para recomeçar quantas vezes for preciso. Purifica meu coração de toda ingenuidade e de todo cinismo. Dá-me prudência que protege e caridade que acolhe. Espírito Santo, guia-me aos passos. Maria, Mãe da Igreja, cobre-me com teu manto e ensina-me a guardar e ponderar tudo no coração. Amém. Não, se esta palavra falou com você, escreva nos comentários. Quero frutos verdadeiros e compartilhe com alguém que precise desse discernimento. Deus não engana, nem se deixa enganar. Quem é dele floresce, não faz performance. E, na estação certa, o fruto aparente. Meu irmão, minha irmã,
Existe uma estratégia frequente do inimigo quando Deus está prestes a realizar algo grande. Apresentar um contrafeito, uma imitação sedutora que parece resposta de oração, mas que, com o tempo, drena sua paz, confunde sua mente e enfraquece sua vida espiritual. É como um cheque sem fundos, tem aparência de valor, mas, no momento da verdade, não cobre o que promete. O diabo se disfarça em anjo de luz, 2 Cor 11, 14. Isto é, ele sabe parecer o que não é, misturando traços de bondade com sementes de desordem. Como reconhecer esse contrafeito? Primeiro, pela troca constante da paz por ansiedade. No começo há euforia, borboletas no estômago, promessas, coincidências impressionantes. É muito sinal junto, mas, ao passar dos dias, a bússola interna onde Deus fala acusa, a paz diminui, a agenda espiritual vai sendo empurrada, a oração cede lugar a mensagens intermináveis, a missa passa a ser quando der, e os limites antes claros ficam negociáveis. O contrafeito é hábil em substituir a profundidade pela intensidade. 2 Porém, trabalha com profundidade paciente, não com intensidade que te exaure. Segundo, observe a aritmética dos frutos. O vínculo te leva a amar melhor sua família, a cuidar de suas responsabilidades, a ser mais fiel à verdade, ao trabalho, à pureza. Ou você se pega omitindo, mentindo, atrasando aquilo que antes lhe era sagrado. Jesus falou do ladrão que vem roubar, matar e destruir. Jó 10. O contrafeito sempre tem um saldo de roubo, rouba horas